Depois de sobreviver ao ataque brutal dos assassinos mascarados, a jovem Maya tenta entender quem realmente são essas figuras misteriosas que espalharam o terror por onde passaram. Mas a busca por respostas acaba colocando a jovem novamente no centro de um jogo mortal. Enquanto os segredos começam a surgir e o passado dos assassinos ganham novas revelações, agora cercada aqui por violência, manipulação, pela constante presença dos três mascarados assassinos, os estranhos, ela precisa lutar para sobreviver e para descobrir se existe alguma forma de quebrar esse ciclo de terror antes que seja tarde demais. Os Estranhos, capítulo final, é o capítulo final dessa trilogia de terror norte-americana lançada em 2026, que foi iniciada ali em 2024. O filme é escrito e dirigido por Renny Harlin, que comandou os dois capítulos anteriores à saga lançados em 2024 e 2025. A história continua exatamente de onde Os Estranhos capítulo 2 parou, acompanhando os desdobramentos do ataque brutal que marcou os filmes anteriores e tentando prometer essa nova fase da franquia iniciada com o capítulo 1, como eu falei, iniciada ali em 2024. No elenco vamos ter aqui o mesmo pessoal, não tem ninguém de novo, a Madeleine Petty, Gabriel Basso, Emma Horvath, Richard Brake. A cinematografia, a direção de fotografia é a comando de José David Monteiro, enquanto a trilha sonora fica por conta da dupla Justin Burnett e Oscar Sena. Distribuição mundial aqui pela Lionsgate, que é esse estúdio que trouxe essa trilogia para o cinema. Olá Brasil, olá assassinos mascarados que querem fazer as maiores pataquadas. Olá monas, manas e manes. E aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. Eu me chamo Vitor Silva e aqui você encontra tudo sobre cinema, cultura pop, séries, filmes e muito mais que a gente ama de comentar. Está em cartaz nos cinemas. Finalmente, a não tão guardada, mas ainda assim comentada, sequência e também o último filme de uma trilogia iniciada em 2024 da franquia Os Estranhos. Uma franquia que inclusive nos 2 últimos anos esteve presente na lista de muitos criadores de conteúdo, inclusive essas pessoas que vos falam, nas listas negativas de piores filmes de terror dos seus respectivos anos. Estou falando aqui de Os Estranhos capítulo 1, lançado em 2024, e Os Estranhos capítulo 2, lançado ali no ano passado. 2 filmes que, vamos combinar, foram um verdadeiro desserviço para o gênero do terror, principalmente o gênero slasher. São filmes, mas será que esse novo capítulo, ou que esse capítulo final dessa saga entregou alguma coisa? Será que finalmente veio o close certo para essa trilogia? Ou será que é só mais um filme medíocre, perdido e cheio de vergonha alheia, igual aos filmes anteriores dessa franquia complicada? Pois bem, eu fui lá nos cinemas, fui assistir o filme, encarei o cinema e assisti esse filme pra gente bater essa fofoquinha aqui sobre os pontos que eu considero bons e ruins e medíocres. Inclusive eu pensei muito se eu iria colocar esse vídeo no meu quadro de descarrego, que é, para quem não sabe, esse é o quadro aqui do canal onde eu venho soltar o verbo mesmo, falar de forma mais espontânea sobre filmes que foram uma verdadeira pataquada cinematográfica. Mas antes de tudo, primeiramente, calma, eu já te peço aqui para aquele pedido básico que a gente tem que fazer aqui,
que é fazer aquelas coisas, né? Se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com aquela sua amiga ou amigo queer, com aquela pessoa que ama cinema e gosta de comentar sobre essas bafonarias aí do audiovisual. Então, é isso. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre Os Estranhos, capítulo final, aqui no canal Joga Críticas. Então, prepara o close, ajeita a peruca e vamos lá, Mona. Bom, eu vou ser bem breve nesse vídeo, apesar que o meu roteiro tem 7 páginas aqui, onde eu vou trazer aqui a minha review, a minha opinião, a minha crítica, apesar de que eu acho que todo mundo já sabe qual é a minha opinião, né? Se você leu o título, se você viu essa thumbnail, se você já assistiu o filme. Eu tenho uma sensação muito complicada e muito estranha com a franquia Os Estranhos, né? Que foi ali iniciada em 2008 com um filme que eu considero bem mediano para um filme de terror, principalmente do subgênero slasher. Mas ainda assim, o filme de 2008 é um filme que funciona dentro de sua proposta. Esse filme foi escrito e dirigido pelo Brian Bertino, um diretor que eu considero um cineasta nem bom nem ruim, ele está ali na medida. Ele tem aqui uma seleção de filmes interessantes e outros nem tanto. Inclusive, né, o seu último trabalho, lançado ano passado, teve na minha lista dos piores filmes de terror que eu vi no ano passado, porque ele dirigiu aquele filme do streaming da Paramount, né, com a Dakota Fanning, que se chama Presente Maldito, um filme horroroso. Mas voltando ao filme de 2008, ele entrega uma obra que funciona muito bem dentro dessa proposta. Eu não sou um grande fã desse filme, porém eu acho até um filme um pouco descompensado, né? Mas ainda é um filme descompensado, só que ele funciona, que é uma beleza. Depois tivemos mais um filme dessa franquia, né, dentro dessa franquia, que é a continuação Os Estranhos Caçada Noturna, lançado em 2018. Esse filme não foi dirigido pelo Brian Bertino, e sim pelo diretor Johannes Roberts, que também dirigiu alguns filmes aqui não tão muito bons, né? Ele dirigiu Medo Profundo, Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, um filme que eu não vi e nem pretendo ver, e o mais recente filme de terror, O Primata, que saiu esse ano. É outro diretor que também tem uma filmografia com alguns trabalhos que, assim, eu vou ter aqui no texto interessantes, mas sinceramente eu não sou muito fã desse diretor. Talvez Medo Profundo seja um deles, mas quando assisti esse primeiro filme dessa nova trilogia, Os Estranhos, lançado em 2024, a minha percepção foi que era um filme extremamente clichê, genérico. Filme esse que foi dirigido, né, pelo diretor dessa trilogia, que é o Renny Harlin, que é um diretor que tem uma carreira muito irregular. Ele não entrega, tipo assim, ele tem assim alguns filmes bons, mas ele nunca tem ali uma coisa meio assim, ele entrega 3 filmes bons, 3 filmes bons. Não, para mim é só do mediano para baixo. Como a sequência de Duro de Matar, de 1900 e alguma coisa, né, que eu considero muito patético. Risco Mortal, que eu não assisti, mas que inclusive vai ganhar parece que um remake ou um reboot em breve nos cinemas. E ele dirigiu o filme mais engraçado, né, de uma franquia de terror, que é A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. E talvez é o filme mais interessante da sua carreira, né, que é o tal do Fundo do Mar, né, o filme de filme lançado em 99, que tem aquela clássica cena envolvendo o personagem do Samuel L. Jackson, que ele é devorado por um tubarão. Mas assim, voltando aqui para o primeiro filme dessa trilogia, é o filme de 2024, que é extremamente genérico, vamos concordar, né? Ele trabalha com elementos que a gente já viu em vários outros filmes do gênero, principalmente do gênero do terror, e muitas vezes representadas de uma maneira muito
pior. A franquia ela entra muito naquele subgênero do terror envolvendo serial killers. Temos aqui 3 assassinos mascarados com uma apresentação misteriosa e uma tentativa de criar tensão. É só uma tentativa de criar tensão, eles não criam. Só que o filme, ele é muito perdido, né? Depois aí veio o filme do ano passado, né, que foi Os Estranhos, capítulo 2, né, de 2025, que inclusive entrou na minha lista dos piores filmes de terror do ano passado. O primeiro filme também entrou, né, mas enfim. É um filme completamente descompensado, que parece não saber muito bem o que quer fazer e como quer fazer. Ele tenta trazer referências a Halloween 2, né, lá da franquia Halloween de 82. E que tipo de filme de terror usa Halloween 2 como referência? Então assim, é uma coisa totalmente perdida. Não é um filme ruim, né, o Halloween 2, mas é isso, sabe? Sem contar com aquela cena absolutamente apavorosa do javali, que pra mim é uma sequência que vai ficar marcada negativamente na história do cinema de terror. É uma das cenas mais inacreditáveis que eu me lembro de ter visto em um filme desse tipo, né, desse gênero. E aí chegamos finalmente a este filme de 2026, Os Estranhos, capítulo 3, ou capítulo final, que chegou, né, oficialmente agora nessa semana nos cinemas, como esse capítulo final dessa trilogia. E, infelizmente, ou talvez felizmente, é mais um filme que não faz muito sentido e que não faz, talvez, jus ao filme de 2008. No segundo filme já tinha sido introduzida aqui uma situação que não fazia qualquer sentido narrativo, envolvendo, né, a personagem principal, a Maya, né? Inclusive, enquanto eu estava escrevendo essa crítica, escrevendo esse texto para gravar esse vídeo, eu até fui olhar aqui algumas imagens, né, no Google e tem um dos posts, né? Eu fui ver ali alguns dos posts promocionais que mostra a jovem Maya de um lado e meio que usando a máscara dos assassinos. Quando a gente olha para isso, a primeira impressão que passa pela nossa cabeça é que será que se a jovem Maya vai se tornar parte daquele grupo de assassinos? Essa a sensação que eu tive ao ver essas imagens. E dentro do filme, dentro do que ele tenta propor para o treinador, ele meio que tenta caminhar exatamente para isso. Ele não chega a abraçar totalmente essa lógica, a abraçar totalmente essa ideia, mas existe claramente essa intenção de meio que transformar a jovem Maya em uma possível nova assassina. Não acontece isso, mas eles tentam, que é uma beleza.
é belíssima. É só você assistir os filmes do Robert Eggers, os filmes do Jordan Peele. Não olha, por exemplo, é um exemplo perfeito de como trabalhar. E sei lá, tem outros diretores que eu poderia citar aqui, mas enfim. Tem que ficar calmo. Os sustos são falsos. Me ajuda! Por favor, me ajuda! Com todas essas informações sobre essas tais cenas filmadas à noite, é justamente sobre a forma como o senhor José David Monteiro ele trabalha essas sequências de uma maneira muito amadora. A maneira como ele constrói essas cenas simplesmente não funciona. E muitas das vezes não dá para assistir, não dá para ver absolutamente nada do que está acontecendo na tela. Não existe contraste, não existe uma construção visual que permita ao espectador entender o espaço da cena. Você não consegue ver nada que está acontecendo ali. Falta ali um cuidado maior com a iluminação, falta ali uma composição, falta ali um cuidado com a própria fotografia do filme. Então você olha para aquilo e não parece um trabalho que um diretor de fotografia pensou, né? Não parece um trabalho realmente muito bem executado. Não sei o que é pior, a direção do Renny Harlin ou a direção de fotografia. São trabalhos muito patéticos. Outra coisa que me incomoda, né, muito nesse filme de 2026 é que particularmente, eu já tinha me incomodado anteriormente nos filmes anteriores, mas aqui me incomodou ainda mais é que existem várias cenas que simplesmente não fazem o menor sentido dentro da narrativa. Várias cenas assim que eu fiquei pensando, cara, será que eles só gravaram, não teve um script, não teve um roteiro? E eu também gostaria de pontuar um outro aspecto do filme, da produção, que é a trilha sonora. Mas aqui eu acho importante a gente separar duas coisas. Uma coisa é a trilha sonora original composta para o filme, né? Tem lá os compositores que compuseram essas trilhas. E outra coisa é o set de músicas que o filme decide utilizar nas suas cenas. A trilha sonora é assinada por dois compositores, né, que é o Justin Burnett e o Oscar Senen, acho que é Senen, não sei como é que pronuncia o nome dele. Eu não conheci muito bem o trabalho deles. Pelo que eu pesquisei, o senhor Justin Kane Burnett, né, que é o seu nome completo, é um compositor norte-americano que trabalha bastante com cinema e também com jogos de videogame. Eu tentei procurar aqui, né, alguns trabalhos que eles fizeram, a não ser, né, essa trilogia patética, né? Eu acho que particularmente eu não conheço muito assim os trabalhos que eles fizeram, mas aqui fiz aqui um deverzinho de casa aqui, né? Fiz aqui a minha pesquisa. Eles trabalharam obviamente nessa trilogia e eles trabalharam num projeto que eu não assisti, né? Que se chama Rekill, né? Que é uma produção de 2015, conhecida no Brasil como Renascido das Trevas e estrelado pelo ator Scott Adkins. De qualquer forma, eu não vou me alongar muito na filmografia dele, se vocês quiserem dar uma pesquisada. O ponto principal é que aqui em Os Estranhos capítulo 3, que aconteceu também no capítulo 2 e no capítulo 1, o trabalho da trilha sonora é bastante fraco e não tem uma lógica na maneira como eles botam as músicas. A situação piora quando o filme começa a usar músicas em momentos que simplesmente não funcionam. Tanto a trilha original e tanto o set de músicas. Que eles se abraçam, eles estão vivendo ali um romance, né? E aí tocam uma música ali e tipo assim, não faz o menor sentido porque é uma música romântica, mas na outra cena acontece uma coisa que a gente já sabia que iria acontecer, mas não faz sentido o cara botar uma música romântica para fazer. Até porque eu acho ultrapassado demais você usar trilhas sonoras românticas para você criar romance. Você pode brincar com outras coisas, você pode trazer ali uma coisa. Acho que a parte romântica até pode ser, mas a maneira como eles usam isso é muito cafona, é muito clichê, é muito ultrapassada, é muito mal feita.
e isso fica muito patético, né? E tem essa cena e tem uma outra cena em que uma personagem ela é capturada, sim, é a Maya, ela é capturada e eles botam ali, por exemplo, uma música daquela banda Heart. Eu me esqueci aqui o nome da música, se eu encontrar vou deixar aqui em tela, mas é uma cena patética, uma cena pavorosa. São duas cenas que não sabem usar muito bem a trilha sonora para criar tensão. Se a gente está assistindo um filme de terror, a gente quer ver ao mínimo cenas agoniantes, cenas tensas, cenas que façam sentido. Bom, e só pra gente não esquecer aqui, esse vídeo já tá muito longo, mas vamos aqui, né, para finalizar o nosso vídeo aqui para vocês. Eu vou falar aqui sobre as atuações que, infelizmente, não ajudaram muito no filme, né? Os três filmes, eles não amadureceram. A Madeleine Petty, ela continua naquela tentativa de se tornar uma Final Girl imponente, uma personagem forte dentro dessa narrativa. Só que, na prática, ela não consegue assumir totalmente esse papel. Eu tenho uma dificuldade com essa atriz. A atriz demora muito para deixar a sua personagem mais solta. O texto também não colabora. Ela fica muito presa a uma mesma expressão, a um mesmo tipo de interpretação e acaba não mostrando uma versatilidade, né? Ela podia usar isso muito a seu favor. Isso faz com que a sua personagem não tenha um peso dramático que o filme claramente tenta construir, mas realmente para a senhorita Petty não fez muito sentido. Já Gabriel Bazzo e Emma Roberts e o Richard Blake acabam sendo bastante descartáveis dentro da história. O personagem do Richard Blake, né, que é o tal policial, até tenta ter aqui um papel mais importante na trama. Inclusive, né, nos filmes anteriores ele já tinha um certo destaque. E aqui também tem ali uma coisa que os roteiristas tentaram colocar para ele. Mas aqui no capítulo 3, ele simplesmente não tem nada de muito útil ou interessante a oferecer para o seu personagem. Para mim e para quem já percebeu durante o filme, ele acaba sendo revelado como um dos vilões da história, o que quebra totalmente, né, o que Os Estranhos original tinha, né, desse negócio da gente não saber quem são os vilões. Isso para mim atrapalha muito a imersão que o filme quer botar. Imersão num filme que não quer ter imersão. Mas enfim, são atores muito ruins, atrizes muito ruins, direção muito ruim, o texto é muito descompensado, trilha sonora que não faz sentido. Que beleza, hein? Então, assim, não tenho o que dizer sobre esse filme mais, né? Eu já falei demais sobre esse longa. Eu só acho que é uma trilogia pensada para o fracasso, porque o primeiro filme é muito ruim, o segundo filme é terrível. Níveis de bilheteria, né, carrega assim um grande nome do cinema, né, que é a franquia. Eu não gosto da franquia, mas eu reconheço que a franquia tem um nome muito forte, né? É um nome muito conhecido, né, para quem gosta de terror. E assim, eu fiquei muito triste com esse filme, porque eu acho que assim, se realmente tivesse uma direção que tivesse um objetivo próprio, atores, um casting de elenco muito bom, uma produção realmente mais envolvida, eu acho que esse filme, essa ideia poderia suprir e nem precisaria de 3 filmes. Eu acho que em um filme você resolveria fazer ali um reboot que realmente funcionasse. Eu fecho aqui Os Estranhos, capítulo final, com a nota 3 de 10. Bom, vamos lá. Eu não queria fazer isso aqui nesse vídeo, não tenho costume de fazer, mas eu resolvi aproveitar esse vídeo aqui para trazer aqui o meu ranking da franquia Os Estranhos, que começou lá, né, com o filme original de 2008. Ao total são 5 filmes, então vamos lá. Eu vou separar aqui do que eu menos gosto até o que eu mais acho interessante. Apesar que, sendo bem sincero, eu não gostei assim de nenhum dos filmes, eu vou ser bem honesto. Em quinto lugar, eu coloco Os Estranhos, capítulo 1 de 2024. Eu acho que
filme, uma introdução de uma trilogia muito patética. Em quarto lugar fica aqui Os Estranhos, capítulo 2. Em terceiro lugar eu coloco aqui esse filme aqui, né? Os Estranhos, capítulo 3 de 2024. Em segundo lugar, não é que seja bom, mas é um pouco melhor. Temos aqui Os Estranhos, Caçada Noturna de 2018 e o melhor filme aqui, em primeiro lugar, temos aqui Os Estranhos de 2008, dirigido pelo Brian Bertino, com a Liv Tyler e o Scott Speedman, né? Que não é grandes coisas, não é um filme, nossa, que filme de terror maravilhoso, mas é um filme de terror interessante, dá para assistir aí com seus amigos, dá para assistir sozinho, você se assusta não. Você fica tenso com algumas cenas. E é isso. Então, me conte aqui nos comentários a sua opinião, minhas amigas, sobre o que você achou sobre esse capítulo final. Você curtiu? Você não curtiu? Você achou melhor que os filmes anteriores? Você achou pior que os filmes anteriores? Deixe aqui nos comentários. Se você gosta de cinema e gosta de receber dicas sobre os filmes que estão em cartaz nas telonas aí, fica o convite de se inscrever aqui neste humilde canal para pessoas, né, assim como eu, né, que gostam de aventurar nesse meio aí do entretenimento, da cultura pop. Então já fica esse convite, se inscreva, deixe um like, compartilhe, siga lá nas minhas outras redes sociais e é isso aí. Muito obrigado, até a próxima Jota Críticas, valeu e até o próximo vídeo.